Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei a hora que você estará vendo esse vídeo, mas nós estamos aqui. O evangelista George, no canal Cristianismo e Judaísmo Errado. Errado significa um. Eu falo errar porque é assim que se lê, mas a gente lê em português Exade, né? Seja bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos aqui continuando o estudo da Escola Bíblica Dominical, né? Um estudo muito importante. Eu já houve o estudo. Hoje é 15 de novembro de 2024. Esse estudo já aconteceu no dia 10 de novembro. Nós já assistimos na igreja, todos assistiram. Mas eu vou trazer aqui para a internet, né? Parece que está atrasado, mas ele tem muita informação importantíssima. A informação que nós vamos falar hoje da Escola Bíblica Dominical é essa aqui, lição número 6, né? A promessa de cura divina. Tá vendo? A promessa de cura divina. Vamos estudar aqui essa promessa baseada no texto áureo, Isaías 53, 4. Pronto, chegou no texto aqui que é para judeu e para não judeu. Isaías 53, 4. Mas esse texto de Isaías 53, 4, para nós cristãos, nós do mundo cristão, né, é muito importante porque foca naquele que a gente entende que representa o servo sofredor, né, do livro de Isaías 53, e nós entendemos que se refere a Jesus o Nazareno, o Machias. O mundo judaico também compreende o significado de Isaías 53, 4, não na visão dos cristãos, né? Nós entendemos, mas eu quero também chamar a atenção a você, judeu, que a explicação de Isaías 53, 4, ela não vem dos cristãos. Você vai procurar os cristãos, vai conhecer a história deles. Não foram eles, né, de Roma para cá, do que vamos falar assim, de Nicéia para cá, né, que não foram eles que interpretaram Isaías 53, 4. Né? No livro de Atos, no livro de Mateus também, a gente vai ver aqui, faz a interpretação como se dirigindo à pessoa de Jesus, né? E o seu principal discípulo, Pedro, é que faz essa aplicação a Jesus de Nazaré. Eu tenho vídeo aqui no meu canal que fala sobre esse tema, Isaías 53, né? O servo sofredor. Você veja lá e eu vou dar uma explicação bem detalhada disso. Por que eu falo isso? Porque para que os judeus entendam que a visão, o entendimento de Isaías 53 não vem dos cristãos de origem grega, mas vem de um cristão que era judeu, tá? Que era discípulo de Jesus, judeu mesmo. Ele é que recebeu do próprio Jesus pós-morte. Jesus, pós-morte, explicou para ele e para os outros discípulos que Isaías 53 se referia a Jesus. Essa explicação eles receberam depois que Jesus foi ressuscitado, porque até então eles não sabiam que se referia a Jesus. Tá bem? Isso aqui é só para nós termos assim uma breve introdução. Aí voltando para o texto, verdade prática. Jesus é o médico. Tá aqui, verdade prática, dá para você ver. Verdade prática. Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Pois bem, aqui nós não vamos focar na questão se Jesus é o Machias ou não é o Machias, se é de Isaías 53 ou não 53, e já expliquei que outro vídeo fala isso, mas nós vamos falar sobre a questão das curas. As doenças, elas têm cura, podem elas ser curadas. Nós vamos focar esse ponto
E você também, judeu, vai aprender que muitas doenças suas podem ser curadas, né? Dentro desse texto, Isaías 53. Vamos ver aqui, leitura bíblica em classe. Pega sua revista, na página 27, e você vai ver. Então, retornando aqui, abra a sua revista, eu vou botar aqui para você acompanhar, tá certo? Dá para acompanhar bem. Diz assim, Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentados nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente ele tornou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nos reputamos por aflito, ferido por Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui é o texto de Isaías 53, uma narração, uma descrição detalhada do Senhor Jesus, inclui aqui as nossas doenças, nossas enfermidades que vão para ele, né? No Mateus capítulo 8, do 14 a 17, está aqui ainda na sequência, ele diz também, que Jesus entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe a mão e a febre o deixou. E levantou-se e a serviu. E chegando à tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Olha, novamente aqui você vai ver Jesus agindo, curando várias pessoas, expulsando espíritos maus, e cita aqui o texto de Isaías que acabamos de ler, aplicando-se a ele como sendo ele uma pessoa diretamente responsável pela cura das nossas doenças, né? Mas continua ainda aqui um outro texto que vai ser estudado, é Tiago 5. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração de fé salvará o doente. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Aí você vai ver aqui que um texto é Isaías 53, uma promessa de um servo que leva as nossas doenças. No outro você vai ver Jesus já agindo antes de morrer, curando várias pessoas, endemoniados, espíritos, atuando ali poderosamente, né? Realizando sinais de cura. E ali cita o texto de Isaías que acabamos de ler, aplicando-se a ele. Agora você vai ver também os seguidores do Senhor Jesus já curando em nome de Jesus, né? Porque como ele tem essa autoridade, levou consigo as nossas enfermidades, ao estender a mão e invocar o nome de Jesus sobre o enfermo, em nome de Jesus, aí a obra vai ser completada, vai haverá a cura. Então, esse é, na verdade, o resumo do estudo que nós vamos passar a aprofundar-nos sobre a questão das promessas de cura. Agora, eu gostaria de chamar a atenção que essas promessas de cura estão focadas no Senhor Jesus. Mas
os judeus também receberam, e nós também recebemos, né, a promessa de cura não totalmente ligada a Jesus. A princípio, Deus fala na sua palavra, e quando Deus diz assim, eu prolongarei os teus dias, né? Deus fala, eu prolongo os teus dias. Se você obedecer, se você amar a Deus, se você obedecer suas leis, seus mandamentos, Deus lhe cura, Deus sararei essa terra, né? Deus faz essa promessa de sarar a terra. Então já havia promessas antes, sem estar bem relacionado ao servo sofredor, havia promessas de Deus onde Deus se compromete a realizar cura, a restaurar a saúde das pessoas e dar vida longa se elas obedecer os mandamentos de Deus. Então você vai encontrar aqui um estudo muito bom para nós avaliarmos como é que Jesus entra nessa jogada, onde Deus fala de obedecer seus mandamentos, onde Deus fala que Ele se compromete, aqueles que o amam e o servem, né, a realizar curas e milagres. E aí entra mais uma vez o quem? O servo sofredor. Então tudo isso a gente vai analisar, né? Mas você que já estudou, vai gostar. Vamos então prosseguir e a gente vai falar algumas coisas a mais que eu percebi nesse estudo, que não sei se é falha, mas esse estudo aqui, ele traz à atenção uma polêmica que tem dentro da igreja do Senhor Jesus, né? Existe uma polêmica dentro da igreja do Senhor Jesus relacionada com a cura. Você vai ver uma deficiência que o estudo não tocou, mas o irmão Jorge está trazendo atenção. Certamente o dirigente deve ter, responsável pela revista, deve ter uma explicação, mas eu percebi assim uma deficiência num detalhe. E eu vou trazer atenção a isso ao longo do estudo. Por isso, venha acompanhar conosco, pegue sua revista e vamos prosseguir. E para prosseguir, nós vamos começar com a introdução. Pegue aí a página 27, né? Introdução. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou uma obra completa de salvação. Essa obra efetivada por Ele nos autoriza a clamar pela cura divina. Nesta lição, veremos que no plano divino, o Senhor nosso Deus desejou curar o seu povo, para alívio do sofrimento. Esse plano ocorreu de maneira poderosa no ministério de Jesus, sendo consumado no poder da obra do Calvário. Jesus Cristo cura sim. Então ele está mostrando aqui, como eu havia dito, que existe uma obra milagrosa de cura que advém do uso do nome do Senhor Jesus. Isso só se tornou possível por causa do seu martírio, né? O seu martírio cumpriu uma missão muito importante, e nós vamos ver agora a aplicação de Isaías 53 na vida e morte do Senhor Jesus, tá bem? Então, aqui a partir de agora, independente da promessa de Deus, você tem a promessa de Deus na Bíblia, de cura ao seu povo, se eles obedecerem os seus mandamentos, se ele guardar suas leis, se ele o amar fazendo isso, então Deus repeliria as doenças. Mas agora Deus propõe algo a mais, algo que está sendo acrescentado, que vai dar a segurança da cura. E nós vimos que Isaías 53 é promessa messiânica, referindo-se a Jesus, né? Israel pensa, entende, interpreta, né, que esse Isaías 53 se refere ao povo de Israel que sofreu no Holocausto em 1945. Eu cito lá esse detalhamento no vídeo que eu fiz sobre Isaías 53, veja no meu canal, onde eu abordo bem esse tema. Mas aqui vamos prosseguir o estudo, tá bem? O tema é promessa bíblica da cura divina. Tá certo? Vamos lá. A promessa bíblica da cura divina. A profecia messiânica de Isaías 53. A profecia bíblica de Isaías 53 apresenta o Senhor Jesus como o Messias, o Cristo de Deus, que foi pregado na cruz do Calvário para a nossa redenção. Dessa forma, a obra do Calvário foi operada de maneira completa
perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe cura das doenças por causa da obra do Calvário. Sim, o nosso Senhor Jesus sofreu em nosso lugar tanto o sofrimento físico quanto o espiritual, e por isso a obra de salvação é completa. Além disso, o evangelista confirma o cumprimento da profecia de Isaías no ministério de Mateus, ministério de Jesus. Por isso podemos afirmar que Jesus salva e cura. Muito bem, né? Então aqui a questão desse texto de ser Isaías 53 ser o nosso entendimento cristão que nós temos de que é uma profecia messiânica, messiânico se refere a Jesus, messiânico se refere ao Messias, ela é confirmada no livro de Atos. Não cita aqui o livro de Atos. Lá Pedro ele faz uma referência a Jesus como sendo o Messias, né? É Atos? Eu acho que é Atos. Então, depois eu confirmo. Mas ele cita aqui Mateus 8,17, justamente aquele momento em que ele cura a sogra de Pedro, e vem uma multidão de doentes, cheio de demônios, ali também expulsa e cura, faz uma obra milagrosa. Mas depois, como nós sabemos, Jesus deu autoridade aos seus discípulos para curar. Então nós temos em nome do Senhor, quando ele cita o nome de Jesus, ocorre esse milagre. Então você, rabino, não sabe, mas os servos, uma das marcas dos que seguem a Jesus, dos que creem em Jesus, é confiar nas palavras de Isaías 53 a respeito de Jesus, que ele leva nossas feridas, ele leva nossas enfermidades. Além de nos perdoar nossos pecados, ele realiza a cura. Então, no nome do Senhor Jesus, quando estendemos a mão, ocorre o sinal da cura. Mas é claro, a gente sempre diz que o vaso que está sendo usado ali, ele tem que estar preparado, tem que estar em consagração, tem que estar em união com Deus, obediência plena, né? Um bom pastor obediente, ele estende a mão e Deus realiza a obra, porque esse é o sinal dos que seguem Jesus. Inclusive você, judeu, se por acaso aceitar Jesus, se converter a Ele, e você invocar o nome de Jesus para os seus doentes, o sinal será cumprido, ele vai acontecer a cura. Isso aí só você experimentando, né? Igual como eu digo, não adianta ficar batendo boca quem está certo, quem está errado. Experimente e depois fale, né? Ah, será que esse prato é azedo? Será que esse prato é doce? Fulano disse que é azedo, fulano disse que é doce. Você fica nessa conversa, pegue a colher, ponha lá dentro, ponha na boca. Assim você mesmo tira as suas conclusões, né? Ah, se servir Jesus é bom, se servir Jesus não é bom. Vá você mesmo experimentar. Aí sim você pode abrir a boca e falar para os seus conterrâneos, seus contemporâneos judeus. Realmente Jesus é bom? Não, realmente Jesus é mau, eu não gostei não, eu não achei nada bom. Então você tem que experimentar, fica nesse pé, vai, não vem, vai, não vem, vai, não vem, vai. Vá porque Jesus vai lhe abraçar. E como sendo judeu, ainda tem essa, sendo judeu, conhecedor das leis e obediente a elas, a chance das obras de Jesus ser maior, as obras do Senhor Jesus ser maior nos judeus é muito maior. É verdade, viu? Isso aí, nós cristãos ficaríamos até com inveja, né? Quando vê o judeu natural invocar, usar o nome de Jesus, seus sinais podem ser maior do que o dos cristãos. É verdade, né? Vamos ver. Vamos prosseguir aqui o texto. 2. O cumprimento profético do ministério de Jesus, né? Nós já estamos aqui, o cumprimento profético do ministério de Jesus. Já vou ler, peraí. Pronto. Ao longo do Novo Testamento,
não é esse não. O texto bíblico de Mateus 8, 14 a 17 apresenta o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro. Em seguida, ele recebe endemoniados e enfermos e expulsão os demônios de quem estava escravizado pelos espíritos imundos e curando os enfermos que se encontravam diante dele. O evangelista Mateus se referiu a esse episódio da seguinte forma: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre as nossas doenças, e levou as nossas doenças. Esse relato mostra que o plano de salvação de Deus levava em conta também a cura divina dos enfermos. Então, o Senhor Jesus, ele cumpriu essa palavra, né? Ele, durante a sua vida, ele levou as doenças das pessoas, né? Ele pôs a mão, ele invocou as bênçãos do céu, e o Senhor e o Eterno realizou, né? Nós aqui usamos sim, Deus cura em nome de Jesus teu filho. Aí o Eterno cura. E lá Jesus orava ao Eterno e dizia assim: estás curados, acabou tua enfermidade, teus pecados estão perdoados. Ele tinha autoridade divina, porque conforme nós vimos, Jesus nada mais ou nada menos é do que o primeiro anjo de Deus criado no mundo físico, né? Se algum crente cristão ouvia falar assim, primeiro anjo, porque assim, ele, por ser um ser espiritual, é só lá em cima é anjo, tudo é anjo. E anjo significa mensageiro, né? E Jesus, ele é o primeiro mensageiro do Pai nesse mundo físico, né? Ele é o Filho de Deus. Todo filho de Deus é um anjo, né? Um anjo é um mensageiro, né? Mas ele é diferente, ele é unigênito. Nós já também vimos isso no estudo passado. Mas está aqui. Ele também curou doenças, né? Como a sogra já está citada aqui no texto de Mateus, que acabamos de ler. Vamos para o parágrafo 3. O que podemos fazer para receber a cura divina? Está aqui o número 3. A cura divina. 3. A obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Jesus é o nosso Salvador, como bem expressa o termo grego soter, Salvador, libertador, preservador, conservador. Assim, sendo o Evangelho de João, nos revela que todo ser humano foi corrompido pelo pecado e por isso precisa de um Salvador. Esse Salvador, revelado em João 3, 16, 17, nos garante a gloriosa promessa de salvação. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem se arrepende, crê e permanece em Jesus, jamais perecerá eternamente. Então aqui cita justamente o que nós estávamos falando, né, que o Senhor Jesus, ele pagou o preço do pecado. Você vê que nós estudamos na vez passada aquela serpente levantada no deserto lá, né? Ela foi levantada lá e todos tinham que olhar para ela, né? E ao olhar ocorreu o sinal, o milagre, a cura, né? A neutralização do veneno, vendo pela vista, né? Pela vista. Então, esse Senhor Jesus, ele viveu uma vida de santidade, de obediência. Depois ele deu a sua vida, porque ele sabia que os homens queriam matá-lo, mas ele não fugiu. Ele decidiu cumprir, né, a missão que ele tinha, de ir até o fim. E ele sabia que ia ser morto. Ele não tiraram a vida dele, ele entregou a vida dele. Morreu como uma oferta, um sacrifício. Cumprido Isaías 53, sim, eu me lembrei, não é Pedro que fala de Isaías 53. Quem fala de Isaías 53, eu me lembrei aqui, né, que o Senhor trouxe ao meu coração, né? Foi o Filipe, né? Quando viu aquele servo no livro de Atos, né?
capítulo que faltou aqui. Viu aquele servo da rainha lá da Etiópia, que lendo o livro de Isaías 53, ele perguntou ao Filipe de quem o profeta está falando, de si mesmo ou de outra pessoa. Aí Filipe explica para eles, isso aqui é o Messias, é o que morreu há pouco tempo aqui em Jerusalém, e contou toda a história desse homem, e que ele tinha que morrer mesmo. Aí você pensa que não, Jesus tinha que morrer, ele tinha que se tornar um mártir, ele tinha que se tornar uma referência. E ele não só morreu, como ele foi ressuscitado. Isso que é impressionante. Jesus foi ressuscitado. As testemunhas estavam lá vivas. É muito diferente hoje, que hoje em dia a gente só acredita se estiver sendo filmado, se estiver gravado. A gente, isso é o que eu acredito. Mas no passado, bastava que a testemunha índole, né? Uma testemunha índole que olha nos seus olhos e diga com franqueza: eu vi. Aí todos outras testemunhas diferentes, eu também vi. Aí não tinha como ter dúvida. Jesus realmente foi ressuscitado. Então, para o mundo judaico, que os matou, né, para aquela liderança rebelde, hipócrita, não praticante mesmo da fé, que é conhecido na história, que Caifás era realmente corrupto, né? O próprio o livro de Flávio José fala da corrupção sacerdotal, que era mesmo corriqueiro, mesmo. Eles eram corruptos por dinheiro. Então, o Senhor Jesus para eles não era ninguém. Agora, morto ainda estava dando trabalho, porque além de estar morto, ainda havia os seus seguidores a atestar a ressurreição. Além de atestar a ressurreição, tem também no livro de Atos de que houve sinais poderosos que testificavam a ressurreição de Jesus, porque os homens que seguiam Jesus eram homens simples, eram pescadores, e eles realizaram sinais usando o nome, isso aqui é interessante, usaram o nome de Jesus. Quando eles invocavam o nome do Senhor Jesus, a obra acontecia. Isso era para deixar claro para aquela liderança judaica, rebelde, corrupta, que o nome do Senhor Jesus não se apagou com a sua morte na cruz, mas ela ficou mais viva e mais forte, né? Você está vendo aí, né? Que aí, para provar tanto que a classe que matou Jesus era tão corrupta, que 33 anos depois, aquele templo foi devastado. E os sacerdotes da época foram mortos e massacrados pelos edomitas, né? Antes de Roma invadir. Isso tudo está escrito no livro do Evangelho do livro de Flávio José, né? Amém? Então está aqui. O nome do Senhor Jesus realmente realiza milagres. Agora, se Jesus não fosse nada, aí esse nome não fazia nada. Mas ao longo dos séculos, mesmo a igreja cristã, ser denominada católica romana, né? O nome do Senhor Jesus continuou realizando obras poderosas. O Senhor Jesus não era um mito, o Senhor Jesus era um fato verídico. Você vai ver a história, né, a crença dos reis da Idade Média, eles criam em Jesus, sejam eles protestantes, depois de 1500, sejam eles católicos mesmo, antes de 1500, né? A igreja ficou com um poder gigante por causa do nome do Senhor Jesus, que é a própria igreja, uma igreja que lá do fundo de quintal da terra de Israel, virou a igreja mais poderosa do mundo, né? Por causa do nome do Senhor Jesus. Isso aí é uma coisa fantástica, é uma coisa mais inusitada, né? Uma coisa de estarrecer. E perdurou assim por mais de 2000 anos. Sabemos que durante esse tempo houve muitas injustiças, houve muitas coisas ruins, mas também houve muitas coisas boas. Muitas pessoas encontraram a paz no nome do Senhor Jesus, viu? A idade medieval, a idade dos pagões, daqueles que adoravam ídolos, praticavam feitiçaria, bruxaria, procurando um Deus desconhecido, um Deus de floresta, um Deus de mato, um Deus de árvore, um Deus de estrela.
encontraram paz no nome do Senhor Jesus, se converteram de coração. Até os índios da nossa América, aqui do índio do Brasil, ficaram maravilhados de conhecer esse nome de Jesus pregado pelos jesuítas. Os jesuítas que mais tarde foram expulsos do Brasil, mas os jesuítas que fizeram um excelente trabalho no Brasil, de catequização, de conversão, da fé, o ensino do Senhor Jesus. Quando vem de um coração puro, verdadeiro, esse tem força. Amém? Então está aqui. Aí, como eu havia falado, Jesus, ele é sem dúvida o Messias, aquele que seu nome traz cura, tá? E aí eu falei da serpente, que lá Deus deu ordem, né, ao povo judeu que erguesse uma serpente, que curasse os enfermos das picadas de cobra, mas da mesma forma, João 3, 16 a 17, mostra que Deus providenciou um filho, e no mundo judaico já sabemos que só tem um filho, que é um unigênito, primogênito, é um anjo, lá é contido como um anjo, né? E é por isso que eu disse que Jesus é um anjo, para eles entenderem que se refere à mesma pessoa, o primeiro ser, né? O primeiro filho de Deus, e esse filho veio à terra e viveu aqui entre nós, e padeceu e morreu, e foi ressuscitado. Então, quem crê nesse nome, recebe o perdão dos seus pecados, não fica em condenação, e se usar esse nome, recebe cura de enfermidades. Amém? Então, aqui, nós terminamos esse tópico, né? Que é a promessa de salvação. Foi um estudo bom. Nós vamos para o segundo tópico, mas o segundo tópico eu vou passar para o segundo vídeo, tá bem? Não saia daí. Não esqueça de dar like aqui embaixo. Se você tem dúvida, quer fazer alguma pergunta, faça. Escreva aí, use seus dedos para escrever, dê valor ao seu celular. Escreva alguma coisa. E o irmão Jorge, se for vontade de Deus, responde direitinho, viu? A paz do Senhor.